Olá, bebezão. Aula 27, Revisão Geral 2, Física 1, Livro 6, página 15. E a nossa primeira questão diz: o gráfico a seguir, ele apresenta a expansão. Opa, tio Augusto. O gás, quando faz expansão, ele realiza um trabalho. A expansão realizada por um gás ideal ao triplicar o seu volume inicial durante esse processo. Esse gás ele recebe 2 vezes 10 a terceira joules de calor. Durante a expansão, qual foi a variação de energia interna desse gás? Muito bem, variação de energia interna é o calor menos o trabalho, bebezão. E quando eu tenho um gráfico da pressão em função do volume, aí eu vou falar para você que o trabalho vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Então, vamos lá. Tio Augusto, meu trabalho, ele vai ser numericamente igual à área do gráfico, mas como eu estou tendo aqui uma transformação à pressão constante, eu também posso usar a fórmula se eu achar conveniente. Então o trabalho vai ser quem? P delta V. Qual é a pressão que a gente tem no nosso gráfico, bebezão? Nós temos uma pressão de 10 a terceira. Augusto, o que é que ele fala que foi com o volume? O volume triplicou. Então, o nosso volume, ele vai a 4,5 e ele estava inicialmente a quem? A 1,5. Então, tio Augusto, eu vou ter um trabalho de quanto? 3 vezes 10 a terceira joules, bebezão. Mas quem é a variação de energia interna? Calor menos trabalho. O nosso gás, ele recebeu 2.000 joules e realizou um trabalho de 3.000. Nós tivemos uma variação de energia interna de 1.000 joules. Tu tens como resposta correta a alternativa A. Segunda questão, bebezão. Um pequeno balão esférico flexível que pode aumentar ou diminuir de volume. Ele contém 1 litro de ar e ele está inicialmente submerso a 10 metros de profundidade. Ele é lentamente levado até a superfície com temperatura constante. E aí eu quero saber de você qual vai ser o volume desse balão na superfície. Vamos lá, primeira coisa que eu vou pedir para você lembrar para a gente. A cada variação de 10 metros de água, nós temos uma correspondente variação de pressão de 1 atmosfera. Se nós estamos a 10 metros de profundidade, então eu estou tendo 1 atmosfera da superfície mais 1 atmosfera desses 10 metros. Então eu estou tendo correspondente a 2 atmosferas. Então vamos aplicar aqui direto a lei geral dos gases, Povonotope e Viniti. Pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial vezes temperatura inicial. Pressão final, volume final, número de mols, temperatura final. Questão em nenhum instante falou para a gente que houve vazamento de gás. Então eu estou trabalhando o número de mols constante. E quando ele vai levando lentamente, a temperatura também não varia. Então, olha só, no fundo do recipiente, eu vou ter uma pressão inicial de 2 vezes 10 a quinta pascal, 2 atmosferas. 1 atmosfera da superfície mais 1 atmosfera dos 10 metros. Vezes o nosso volume inicial, que é de 1 litro.
Quando eu chego na superfície, eu vou ter só a pressão atmosférica vezes o nosso volume final. Então, bebezada, nós vamos ter que o volume final desse balão será quem? 2 litros. Você marca para a gente, por favor, a afirmativa D. Bebezada, questão 3. Uma esfera de raio R flutua sobre um fluido com apenas 1/8 do seu volume submerso. Se essa esfera encolhesse uniformemente, mantendo a sua massa inicial, qual seria o valor mínimo do seu raio para que ela não viesse a afundar? Muito bem, Augusto. O que é que está acontecendo inicialmente? Eu estou tendo aqui a ideia do meu líquido e eu vou falar para você que quem puxa essa esfera para baixo vai ser o peso, quem a empurra para cima vai ser o empuxo. Então, na situação de equilíbrio, Bezão, o empuxo tem que ser igual ao peso. Então, vamos lá. Inicialmente, Augusto, o empuxo vai ter que ter o mesmo valor do peso. Densidade do líquido vezes volume inicial vezes a gravidade vai ser massa vezes a gravidade. Vou deixar isso aqui guardadinho. Densidade do líquido. Augusto, quem é o volume que vai estar imerso? É 1/8 do volume total. Isso aqui vai ser igual à massa. Só organizar? É a massa do meu corpo. Densidade do líquido vezes o volume imerso sobre 8. Porém, quando esse corpo estiver no limite de não afundar, ele vai estar ainda totalmente mergulhado, mas aí as densidades vão ser iguais, gente. O que é que vai acontecer agora? Eu quero que a densidade do corpo se torne igualzinha à densidade do líquido. Mais uma vez, eu vou ter a ideia de que o empuxo terá que continuar sendo igual ao peso, senão a gente não tem equilíbrio. Então, minha densidade do líquido, o volume imerso vezes a gravidade, vai ser a massa vezes a gravidade. E agora eu vou simplificar. Muito bem, Augusto. O que é que está acontecendo agora? Eu estou tendo aqui um novo volume, tá? Não é mais o mesmo V. Então, esse corpo aqui ele diminuiu de volume. Então, o que é que eu vou te falar aqui? Que a densidade do líquido vezes meu novo volume vai ser a densidade do líquido vezes o volume final que a gente tem sobre 8. Minha densidade vai diminuir. Então, tio Augusto, quem é o meu volume final? É 1/8 do meu volume inicial. Mas quem é o volume de uma esfera? 4/3 de π R ao cubo. Ah, Augusto, então peraí. Eu estou querendo aí nessa condição que o volume inicial é 8 vezes maior que o volume final, chamando final de velinha. Então eu estou te dizendo que 4/3 de π raio inicial ao cubo vai ser 8 vezes 4/3 de π raio final ao cubo. Mas 4/3 de π com 4/3 de π vai embora. Então eu vou te falar que o raio inicial ao cubo sobre 8 vai ser igual ao raio final ao cubo.
Logo, quem é o meu raio final, meninada? Raiz cúbica de 8 é 2. Então vai ser R sobre 2. R sobre 2, Belindo, nós vamos estar marcando a alternativa A. E eu vou te pedir para a gente pensar na quarta questão, que seria uma questão de gravitação. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em tamanho. Hoje são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 quilômetros do planeta e tem um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno, que está a uma distância média de 300.000 quilômetros, e eu quero saber qual é o período aproximado de Tétis. Então, meninada, nós vamos usar aqui a lei dos períodos. Como eu estou querendo achar o período, aí eu vou começar com o período, tá? Período de Tétis ao quadrado sobre o raio de Tétis ao cubo vai ser o período de Titã ao quadrado sobre o raio de Titã ao cubo. Vamos fazer as devidas substituições, Belindo. Tio Augusto, o período de Tétis eu quero achar. Então, período de Tétis ao quadrado. Mas quem é que vai ser o raio de Tétis? 300.000, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 à quinta ao cubo. Isso vai ser 16 ao quadrado sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 vezes 10 à sexta ao quadrado. Augusto, vamos dar uma arrumadinha nisso aqui? Bora. Vou te falar o seguinte, ó. Período de Tétis ao quadrado sobre 3 vezes 10 à quinta ao quadrado vai ser 16 ao quadrado. E aqui eu vou te falar que eu tenho 12 vezes 10 à quinta ao quadrado. 10 à quinta ao quadrado com 10 à quinta ao quadrado vai 12 por 3 dá 4. Então, bebê lindo, esse período ao quadrado (256 sobre... Aí eu vou ter 4. Isso aqui, Augusto, presta atenção, é ao cubo, tá, bebê? Por favor, é o cubo. Então, 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. E aí, Belindo, nós vamos ter um período de 2 dias, letra B. Um abraço, bons estudos e até o próximo encontro.